tava navegando pela internet quando eu vi a seguinte notícia: Hunter x Hunter está de volta. Que ótimo momento para estar vivo, meus amigos. Mas aí eu pensei, quais são os poderes desse universo mesmo? E eu simplesmente não lembrava. Nem na época que eu acompanhava o mangá e o anime eu entendia direito como funcionavam as habilidades dessa obra. Então, foi aí que eu, com toda a minha bondade e benevolência, decidi fazer um guia definitivo dos poderes que existem em Hunter x Hunter para vocês. E se vocês puderem me dar uma moral se inscrevendo e comentando, eu agradeceria demais, porque foram dias pesquisando e lendo artigos oficiais para poder entender e conseguir sintetizar tudo isso para vocês. No mundo de Hunter x Hunter existe uma coisa chamada Nen, que é uma técnica que permite controlar a aura, que é a energia vital que todo ser vivo possui. Ela flui naturalmente por pequenos poros de auras espalhados pelo corpo. A grande diferença de pessoas comuns para usuários de Nen é que a maioria das pessoas libera essa aura inconscientemente, enquanto um usuário de Nen aprende a percebê-la e controlá-la, utilizando para combate, defesa e habilidades especiais. O Nen possui 4 princípios básicos: Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. Começando por Ten, que significa envolver, ele consiste basicamente em manter a aura em volta de todo o corpo, evitando que ela escape, protegendo o corpo do usuário, dificultando ataques de aura e desacelerando o envelhecimento, como se fosse uma camada invisível cobrindo o corpo. Todo usuário de Nen mantém um Ten ativo o tempo inteiro. O Zetsu, que significa suprimir, consiste basicamente em fechar os poros de aura, praticamente desaparecendo com ela. O Zetsu normalmente é usado em 2 ocasiões, para economizar energia ou para ocultar a presença. Vemos Killua usando os Zetsu frequentemente para assassinatos e infiltrações durante o anime. O Ren, com o significado intensificar, libera uma quantidade muito maior de aura. Em vez de apenas manter uma camada fina como tem, o usuário produz enormes quantidades de aura. Com esse aumento, o usuário acaba ganhando mais força, mais velocidade, mais resistência e aumento do poder das técnicas no geral, porém exige um preço maior, tanto fisicamente como energeticamente. O Hatsu é a expressão pessoal do Nen, ou seja, o momento em que o usuário libera e usa sua aura para criar uma habilidade especial e única com base em sua categoria de poder. Como exemplo, temos o Gon criando o Jajaken, o Killua transformando sua aura em eletricidade, o Kurapika criando correntes e etc. É o Hatsu que faz com que cada personagem Hunter x Hunter seja único, pois a habilidade especial é desenvolvida com base na personalidade, no talento e na categoria de Nen de cada um. Depois dos princípios básicos, existem as técnicas mais complexas de Nen. Começando pelo Gyu, que concentra parte da aura em um local específico do corpo, para aumentar ataque ou defesa, embora seja normalmente usada nos olhos, pois permite enxergar auras escondidas, detectar armadilhas e objetos ocultos por Nen. Agora falando sobre o Yin, essa técnica esconde completamente a aura. Mesmo usuários de Nen podem acabar não percebendo, ao menos que estejam usando o Gyu. A diferença do Zetsu para o Yin é que o Yin oculta a aura visivelmente, mantendo-a contida no corpo, enquanto o Zetsu fecha os nós de aura para desligar o fluxo externo. O En tem como princípio o usuário expandir a aura, mas diferentemente do Ren, o En funciona como um radar, para que o usuário possa detectar inimigos no espaço em que essa aura cobrir. O Shu é um dos princípios mais fáceis de entender. Consiste em envolver qualquer objeto com seu Nen, espadas, cartas, moedas, bastão, o tornando mais resistente e poderoso. O Ko é uma versão mais extrema do Gyu, porque aqui basicamente toda a aura é concentrada em um único ponto e existe um misto de técnicas. O usuário usa o Ten para manter a aura, o Zetsu para cancelar o fluxo nas outras partes do corpo, o Ren para aumentar a quantidade de aura, Hatsu para o uso pessoal e Gyu para focar no local desejado, assim criando o Ko. O Ken é basicamente uma combinação de Ten mais Ren, uma técnica principalmente defensiva, porém é bastante usado para ataques de Ko, mas ela tem um preço, ela mantém o estado de Ren por um período muito prolongado. A quantidade de aura que envolve o corpo durante o uso do Ken é cerca de 10 vezes maior do que durante o Ten. A última categoria é o Ryu, que é uma evolução do Ken. É basicamente o uso do Gyu durante o estado de Ken, para que seja realizado ajustes na porcentagem de ataque e defesa em tempo real. Um exemplo fácil de entender. Eu falei que quando se usa o Ko, o foco da aura vai para um local específico do corpo, mas isso deixa as outras partes do corpo desprotegidas a ataques de Nen. E aí que entra o Ryu. Ele move essa energia para outras partes se necessário. Exemplo, se você for dar um soco, mas o inimigo prepara um contra-golpe na sua barriga, você pode usar o Ryu para concentrar 80% do seu poder no punho e 20% no abdômen para se proteger do ataque de Nen do inimigo. Lembra quando eu falei que o Hatsu dependia do tipo do seu Nen? Bem, existem 6 tipos de Nen, e cada pessoa nasce com afinidade em uma dessas categorias. O aprimoramento é a habilidade de usar a aura para fortalecer ou aumentar suas habilidades naturais ou a de objetos. Aprimoradores podem aumentar drasticamente seus ataques e defesas, e são adequados para combates corpo a corpo. Essa categoria ajuda até mesmo quem não possui controle de Nen. Por isso que o Gon, que é um aprimorador, se destacava fisicamente dos outros mesmo antes de aprender o Nen. Transmutação é a habilidade de poder alterar as propriedades da sua aura para imitar ou replicar atributos específicos, podendo assumir propriedades
propriedades de elementos naturais, animais e até substâncias artificiais. Como exemplo mais clássico, temos o Killua, que transmuta sua aura em eletricidade, e o Hisoka, que confere à sua aura duas propriedades distintas, a de goma e a de borracha. Emissão é quando o usuário tem mais facilidade em separar sua aura do seu corpo, usada em momentos em que se deseja um alcance maior. Seus usos incluem o lançamento de projéteis ou feixes de aura em alta velocidade. Quando a aura se separa do corpo, tende-se a enfraquecer, mas bons emissores podem fazer isso por longos períodos de tempo e em longas distâncias e ainda assim manterem uma força considerável nos seus ataques. Conjuração envolve a criação de um objeto físico partido da própria aura. Porém, usuários desta categoria podem criar leis e princípios e fixá-los a uma área específica. Como exemplo, temos o Kurapika, que usou uma restrição para que sua corrente ficasse resistente a um nível extremo em troca de não usá-la contra quem não fosse da trupe fantasma. Manipulação permite ao usuário controlar coisas vivas ou não vivas, incluindo construções de aura, podendo manipular inimigos durante o combate. Mas para isso, eles precisam garantir que as condições foram cumpridas, podendo ser tanto anexar um objeto a um inimigo, como tocá-lo de uma certa maneira. Agora a categoria mais interessante de Hunter x Hunter, Especialista, que pode ser definido como quaisquer habilidades que não pertencem a nenhuma das outras 5 categorias, tornando esse tipo de Nen o mais vago e mais raro. Os efeitos desse tipo de Nen podem ser abrangentes, por isso os especialistas possuem uma certa vantagem em combate mesmo que sua categoria seja revelada, pois nunca se sabe o que esperar de alguém com afinidade em especialista, pois essa classe pode combinar vários tipos de Nen e uma habilidade que pode não ser previsível. Ele pode tanto ver o passado, manipular o futuro, uma coisa que não dá para os inimigos preverem mesmo sabendo da sua categoria. Essas 6 categorias que eu falei são organizadas em um hexágono. Quanto mais próximo a categoria está da sua afinidade natural, mais fácil é aprender técnicas dela. Veja aqui, por exemplo, um aprimorador pode aprender 80% de emissão ou transmutação, mas apenas 60% de conjuração e manipulação. Mas nada de especialização. Categorias vizinhas podem chegar perto da eficiência máxima, enquanto as mais distantes exigem muito mais esforço e nunca atingem o mesmo desempenho. A especialização é um caso à parte. Apenas especialistas desenvolvem habilidades dessa categoria e possuem um grau extremo de flexibilidade nos outros tipos de categoria de Nen. Muitos especialistas podem ser melhor em outra categoria de Nen do que um próprio usuário de Nen que tem afinidade com aquela categoria. Exemplo, muitas vezes um especialista pode ser melhor em transmutação do que um próprio transmutador. Agora uma curiosidade extra que eu trouxe para vocês. Para que se descubra sua categoria de Nen, os personagens usam um copo com água e uma folha colocada sobre ele. Eles focam seu Nen nesse copo e dependendo do efeito causado, identifica-se sua afinidade. Aprimoradores aumentam o volume da água. Emissores mudam a cor da água, transmutadores mudam o sabor da água, conjuradores fazem parecer impurezas ou partículas na água, manipuladores fazem a folha se mover e especialistas fazem com que ocorra um fenômeno incomum que não se encaixe em nenhum dos citados anteriormente. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota.